Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula, aqui a mais um vídeo, né? E dando andamento aí no passo a passo do Google Sites, hoje a gente vai falar sobre a aba Temas, essa última aba aqui das três que existem aqui do lado direito dos menus do Google Sites, né? Então a gente vai para a aba Temas agora. E essa aba, ela é responsável por ditar como o nosso site aparentemente vai ser, né? Quais são as fontes, cores, paleta de cores e por aí vai. É tranquilo, é bem fácil, mas aqui a gente percebe que a gente pode dar uma cara totalmente nova para o nosso projeto. Então vamos lá. Antes de eu me ater a esse primeiro conjunto aqui de personalização, seja para criar um tema novo ou para fazer uma importação de um tema novo, né? Eu vou pegar aqui os temas que já existem, tá? Então são o tema chamado simples, que é o primeiro tema, que é o que nós estamos utilizando nesse momento aqui. Depois nós temos o tema Aristóteles, o tema Diplomata, o Vision, Nível e Impressão. Bom, vamos lá. A alteração, clicando no nome você já altera o tema, né? Ó, Aristóteles, você vê que ele mudou um pouquinho o tema. Altera a paleta de cores também aqui. E o estilo da fonte também muda, tá? Você pode, no caso aqui está em negrito, você pode alterar. Né? Esse é do tema Aristóteles. Diplomata, percebe que ele alterou aqui também, né? O formato, o estilo da letra utilizada muda também, cores, etc. O Vision agora, mudou também mais um pouquinho. Vamos lá para o nível, muda também um pouquinho, tem esse traço aqui embaixo, enfim, né? E o impressão, que é esse aqui. Tá? Bom, se você não colocou nenhuma imagem aqui no fundo do seu cabeçalho, como eu já coloquei, em cada um desses temas você tem uma imagem padronizada de fundo, tá? Mas eu não aconselho você usar nenhuma delas, né? Personaliza aí, independente de qual foi o, o, o tema utilizado, procure utilizar uma imagem que tenha a ver com o seu negócio, tá? Para você personalizar o teu site, ok? Então a gente tem aqui também a opção de, no caso aqui do diplomata, ou qualquer um deles, né? Você pode alterar a cor da fonte, né? Você pode mudar a cor da fonte ou a cor dos detalhes do site aqui, né? Então você tem a opção de fazer essas alterações, tá? E automaticamente ele vai fazer as cores, trocar a cor das fontes também, tá? E você pode alterar o tipo, né? Entre clássico, a clara e a pesada, né? Ou a negrita. Então ele transita entre essas opções, né? Que você pode estar alterando aqui. Tá? Por exemplo, na clássica, você pode colocar na clara, que vai ficar um pouco mais fino, tá vendo? Você pode pegar pesado também, fica um pouco mais grosso, né? Então são formatações diferentes aqui para o seu projeto, tá? Aristóteles a mesma coisa, você também pode alterar aqui as cores que você gostaria, né? Qual cor você quiser. Ele faz a alteração dos detalhes e o tipo de fonte você também vai poder trocar, o negrito, clássico, tá? Bom, você pode ter percebido que entre o Aristóteles, que as opções são moderno, clássico e negrito, e entre o diplomata, que estava onde a gente tem clássico, claro e pesada, mudou as fontes. Você não tem todas as fontes em todos os temas. Tá? Você vai ter algumas fontes disponíveis para cada tema. Tá? Por isso, o Google Sites hoje permite que você crie de forma personalizada o seu tema. Ok? Então, como os temas que já existem, a gente já conversou sobre eles, né? Ele não tem muita dificuldade, ele já está pré-formatado, você não tem muito que alterar ele, né? Você pode alterar aqui as cores, se você quiser, enfim, mas via de regra, não tem muito mais o que fazer entre alterar a fonte e alterar as cores, né? Você pode clicar aqui também nesse baldinho e escolher uma outra cor dentro do universo de cores que tem aqui, tá? Para cada um dos itens, aí você pode estar trocando, tá? Sem problemas. Mas a gente vai agora criar um personalizado, do zero, um tema todo personalizado. E quando eu falo de tema, vai falar de tudo, vai falar de logotipo, de pano de fundo,
de imagem do banner, etc, né? Então você vem aqui nesse mais, que é para criar um novo, e ao você clicar, ele pede para você dar um nome, eu vou colocar tema Márcio. Ele já pede para que eu adicione aqui um logotipo. Eu tinha criado um logotipo já, vou fazer um upload dele, mas você também, quem já viu as outras aulas lembra, né? As opções que você tem de fazer um upload é quando você vai pegar uma imagem que já está na sua máquina, no seu computador, e você pode selecionar uma do banco de imagens do Google, tá? Ou do seu Google Drive, enfim, uma imagem que esteja online. Então eu vou fazer um upload agora, eu escolhi essa imagem aqui, e você pode adicionar também uma imagem para o banner. Nesse caso, eu não vou fazer o upload, eu vou selecionar uma do banco de imagens do próprio Google, alguma que eu queira, né? Então eu vou pegar aqui uma imagem do Google e vou colocar aqui. Como ele me apresentou várias imagens, eu já usei essa em aulas passadas, eu vou utilizar novamente, clico em inserir, e eu já tenho uma imagem de fundo e um logotipo. Clico em próximo, e ele começa a me apresentar já uma paleta de cores para que eu possa estar utilizando. Você pode utilizar alguma das opções que ele selecionou para você, ou você pode personalizar essas cores. São 3 que você tem a condição de colocar aqui, o código delas, se você já conhece, né? Ou você pode buscar numa paleta de cores que já está pré-definida aqui, ou colocar mais cores ainda clicando nesse mais aqui. Aí você escolhe a cor que você quiser dentro da régua aqui de cores, etc. Tá bom? Você escolhe a cor que você quer, o tom da cor que você quer, entre a cor em si e depois o tom dela, você define aqui, né? E a hora que estiver de acordo, você coloca em salvar. E aí você cria um tema personalizado para você. Ou você pode pegar as pré-definidas que ele mesmo já cria para a gente, tá? Eu vou usar uma pré-definida por ele, tá? Vou usar essa primeira mesmo que ele já pré-definiu e vou clicar em próximo. Logo depois ele pede para que você selecione as fontes, por exemplo, para títulos. Que tipo de fonte você quer utilizar para títulos? Eu gosto muito da Montserrat média, tá? Acho bacana para títulos e subtítulos. E para o corpo normal, ele já puxou a Montserrat normal, eu vou colocar a clássica aqui, ver se tem a clássica, que eu gosto também. Normal, desculpa, que é normal. Perfeito, para mim, bacana. Ele tenta puxar uma mesma linha de fonte, porque ficaria muito estranho você ter fontes muito diferentes, né? Fica uma coisa meio... Não é harmônico, né? Então ele tenta usar um mesmo estilo de fonte para que o tema fique coeso, né? Mas você pode alterar. Não sei qual é a sua ideia, de repente é fazer uma coisa que choque um pouco mais, aí você pode alterar a cor que você quiser. Eles são independentes, tá? Vamos lá, vou criar o tema. Depois de alguns segundos, o tema foi criado. Você percebe que o texto já foi alterado para o tipo de fonte que eu pedi. Aqui a logomarca já foi inserida aqui no meu projeto, já está aqui a marquinha, né? Com o nome do lado. O título do meu tema está aqui, ó. Quando você está em temas agora, aparece um específico aqui que é seu, né? E um detalhe interessante é que agora a gente pode fazer várias alterações. O nome do tema já está aqui, né? Tema Márcio, que eu já tinha escolhido. E eu posso alterar a fonte e posso alterar as cores que eu já tinha pré-determinado ao criar o tema. Tá? Mas além dessas alterações, eu também tenho alteração de outras cores aqui aqui na aba, na abinha aqui, né? Vamos chamar de aba, nessa seção cores aqui. Quando você clica, ele te dá algumas opções que você também pode alterar. Ó, títulos e subtítulos, você pode alterar o plano de fundo, se você quer um plano de fundo de outra cor, você pode escolher aqui, você pode escolher a cor do subtítulo, do texto, né? Ó, tem mais opções ainda para você alterar, ó, corpo do texto, né? Você tem a opção de alterar todas essas informações aqui de acordo com o seu projeto, tá? Você tem essa opção, ela te dá nessa abinha cores aqui. Então, você pode brincar à vontade, clicando na setinha para baixo em cada uma delas e alterar para a cor que você quiser. Tá?
Depois que tiver tudo tranquilo, você clicou, ele já salva, tá? Você não precisa clicar em salvar em nada, não tem botão salvar aqui. A alteração que você fez vai fazer efeito na hora e acabou, ok? Deixa eu minimizar aqui as cores. Na texto é a mesma coisa, só que agora a gente está falando de texto. Então, aqui nós estamos no texto normal. Você pode usar aí no título, um título menor, subtítulo e texto pequeno. Você pode transitar entre essas opções aqui, quando você, por exemplo, está aqui, né? Você pode alterar entre título normal, né? Texto normal, desculpa, título menor, subtítulo e texto pequeno. São essas mesmas opções que você tem aqui. Tá? Então, a cada uma delas, você vai fazer as alterações de qual é a fonte que eu quero. Aí você vai definir qual é a fonte que você quer. O tamanho dessa fonte. Se você quer ela com negrito ou itálico, se você quer alinhar ela já de forma centralizada, à direita, à esquerda, justificada, né? Qual é o tipo de espaçamento de linha que você quer, simples, duplo, você pode mudar também, né? O espaçamento de parágrafo também, você pode alterar, você pode fazer essas alterações de texto, todas aqui nessa seção texto aqui, tá? E você pode visualizar como é que isso vai ficar depois, né? Ó, título maior, menor, subtítulo, né? Você pode visualizar como isso vai ficar, ok? Então aqui você está mexendo com a fonte. Aqui em cima é somente as cores dessas fontes, mas e não só as fontes, né? Mas também o pano de fundo e tal. Mas aqui você está mexendo no estilo da fonte, tá? Não na cor. Além disso, a gente pode fazer as alterações de imagem, por exemplo, do cabeçalho, que é essa imagem de fundo, por exemplo, eu posso alterar a imagem de fundo, se eu quiser alterar, eu posso alterar. Você pode ajustar a elegibilidade, que é justamente esse brilho que você pode deixar ou não, para ficar um pouco mais escuro, para que o texto apareça melhor aqui na frente da imagem, né? Então você pode desmarcar ou marcar, né? A questão da ancoragem, que é essa âncora aqui que fixa a imagem ou movimenta ela para cima ou para baixo, para os lados, né? Você pode optar para onde você quer mexer, ok? O logotipo é a mesma coisa, você pode alterar o logotipo aqui, você pode tirar ele daqui ou colocar o logotipo. Já fica pré-estabelecido o logotipo aqui. A gente vai ver que tem mais um local aqui na página onde você pode mexer no logotipo. A gente vai falar mais para frente. A gente tem a opção também do Fave Icon, que é essa imagem que aparece aqui em cima, aqui, ó, na aba, quando você criar o seu site e publicar, as pessoas quando entrarem no seu site, elas vão ver aqui a logo do teu site. É comum utilizar essa mesma logo que você usar aqui também, sabe? Mas você pode usar diferente. Então eu vou fazer o upload da mesma imagem, que é essa daqui, para que tanto a imagem do site quanto a do Five Icon fiquem iguais. Essa é a parte de imagens, tá? Navegação. Aí a gente tem toda uma questão de pano de fundo, né? Ao rolar para baixo, que cor que vocês querem que apareça aqui em cima? Não sei se vocês perceberam, quando a gente coloca várias seções na página, vou mostrar aqui para vocês. A gente vai colocar várias seções, e a hora que você visualiza o site, né, que você estiver navegando pelo site, quando você puxa a barra de rolagem para baixo, você percebe que aqui ficou um cabeçalho, né, com uma cor escura, ok? Você pode definir que cor é essa, né? E é justamente aqui, vamos voltar lá no tema. Então aqui a cor, ao rolar para baixo, no caso está escura. Eu posso optar por vamos pegar aqui uma cor mais bem chamativa, um vermelho, por exemplo. E a hora que eu visualizar o site e colocar para baixo, vai ficar vermelho. Tá? Você pode alterar isso também. Ok? É justamente nessa função aqui de plano de fundo. Tá? Você pode também colocar que você quer que seja transparente, como é o caso aqui, ele está transparente, né? Você consegue enxergar a imagem de fundo, né? Ou não, você desmarca aí ele fica todo vermelho, né? Vou colocar aqui uma cor mais escurinha, tá? Você pode alterar. Sobre a página selecionada, na parte de navegação superior, está em negrito o menu aqui, né?
mas você pode alterar para, de repente, sublinhar. Ó, ele sublinha aqui, tá vendo? Quando tiver selecionado, ele sublinha. Em qual página a pessoa tiver, né? Dá um exemplo aqui. A pessoa está na página home, ele está marcado como home. Mas se você clicar, por exemplo, na página 2, ele fica marcado como página 2. Ele mostra aqui em cima a página que você está. No caso aqui é a página 2. A página home, ele vai marcar com a página home. Muito bem. Vou tirar o sublinhar aqui, vou colocar só o negrito. Mas você pode alterar, transitar entre todos eles, tá? Você pode colocar como a cor do pano de fundo mesmo, a cor do primeiro plano mesmo, né? As alterações você vai testando para aquela que fique mais bonito aí no seu projeto, ok? Além da navegação, nós temos os componentes também. Aí esses componentes são os botões, por exemplo, que quando são preenchidos, quando são contornados, quando o texto dos botões, você pode alterar as cores aqui. Nós vimos ali na segunda aula aqui desse pequeno curso de Google Sites, que a gente tem na aba inserir, a gente tem aqui a opção botão, né? Então, a gente tem a opção botão, e nessa opção a gente coloca um texto aqui, inserir, e esse botão, ele tem uma cor dele e uma cor do texto, mas você pode alterar essa cor mexendo aqui, ó, aqui está um modelo preenchido, lembra que a gente falou? Tem um contornado e tem só o texto. Então, o que você pode fazer? Você pode chegar e, quando ele for preenchido, eu quero que ele tenha a cor, por exemplo, azul. Quando ele tiver contornado, eu quero que a cor dele seja amarelo. E quando ele tiver só o texto, eu quero que o texto seja um cinza bem escuro aqui, por exemplo. Então, quando você fizer isso e alterar aqui para preenchido, ele ficou azul, como a gente determinou. Se você tiver alterado para contornado, ele vai ser amarelo, que você falou que vai ser. E se ele tiver só o texto, ele vai ficar preto, como a gente determinou aqui, um cinza bem escuro. Ok? Então, as cores aqui, quem determina desse botão é você. Quando a gente estava lidando sem criar tema nenhum, você meio que obedece o padrão do tema, né? Você veja lá no segundo vídeo aqui da série, quando a gente fala da aba inserir, que você vai alterar a cor do botão, alterando ali a cor do tema. Aqui você pode brincar com qualquer um deles, então é interessante a gente utilizar esse formato, porque aqui você tem muito mais condições de personalizar, ok? Sobre o divisor também está aqui, ó, que é essa linha aqui, tá um cinza bem clarinho, tá vendo? Quando a gente vem aqui na aba temas, aqui na parte de divisor, você pode aumentar a espessura da linha, por exemplo, eu posso colocar 5, ó, uma linha bem mais grossa, tá vendo? E eu posso alterar a cor também para um vermelho, para ficar bem chamativo, se eu quiser. Perdão, desculpa. Aqui, ó. Eu posso colocar um vermelho, bem chamativo, se eu quiser. Ou eu posso colocar um cinza mais claro, por exemplo, para não ficar muito, né? Você pode alterar sem problema nenhum. Aqui embaixo, onde eu acabei mexendo, é a cor do link, tá? Quando você pegar um texto e colocar esse texto aqui, por exemplo, né? Eu vou inserir um pequeno texto, uma caixa de texto. E nesse texto, eu vou colocar um link nesse texto aqui. Eu seleciono o texto, clico aqui no link e coloco aqui, por exemplo, que vai ligar para a página 2. É um link, e aplico. Ele ficou vermelho porque a cor que eu escolhi para o link é vermelho, mas se os textos que forem com um link, né, você quiser outra cor, você escolhe aqui, por exemplo, essa outra cor. Você pode escolher a cor que você quiser. Né? Pode escolher um amarelo mais escuro, enfim, você pode alterar as cores aqui no link. No carrossel de imagens, aquele ponto que a gente vê embaixo do carrossel de imagens, né, existiam pontinhos, você também pode verificar isso nas aulas anteriores, você pode até optar por existir ou não aqueles pontinhos, mas uma vez que eles existam, você pode alterar a cor deles, por exemplo, para um vermelho, um cinza, a cor que você quiser, você também altera aqui. Então, nos componentes da página, você também pode alterar, né, as cores sem problema algum.
Pessoal, e o último item aqui é o espaçamento. Ao clicar no espaçamento, a gente tem aqui a densidade do espaçamento entre as seções, né? Que pode ser, vamos olhar a diferença que a gente tem entre essa seção e essa. Tá média, ok? Vamos colocar baixa. Ó, espaçamento aumentou um pouquinho. Vamos colocar alta. Ó, ficou bem juntinho, tá vendo? Uma imagem da outra, tá bem juntinho quando tá alta. E quando tá baixa, tá mais afastada as imagens, né, as seções. Ok? Você pode alterar esse espaçamento entre as seções aqui também. Perfeito? Pessoal, do que diz respeito a temas é isso, né? Então, como você optou, a pessoa optou por criar o tema dela, tá aqui o tema personalizado, né? Fica criado aqui o seu tema. Os outros continuam existindo, mas você criou um tema seu com nome, né, certinho, bonitinho, com imagem de fundo e tudo mais, que você pode editar, você pode duplicar o tema, né, e fazer um pouquinho diferente, com cores diferentes, o mesmo tema com cores ou fontes diferentes, por exemplo, né, e você pode excluir esse tema. Tá? E aqui você vê que ele está selecionado, ou seja, é esse que você está usando. Se você clicar aqui embaixo no simples, ele volta para o simples. Se você clicar no seu, ele volta a utilizar o seu tema. Tá? Bom, a gente não comentou, a gente falou aqui da criação, você pode criar mais temas, inclusive, né? Mas existe também o botão de importar tema. Ou seja, você criou esse tema aqui, Márcio, perfeito? Então, você pode compartilhar esse tema com uma pessoa, né? Porque quando você cria o tema, né? O tema do teu site, você pode compartilhar, ele vira um arquivo aqui no Google Drive e você pode compartilhar ou alguém compartilhar com você o tema, para que ele possa usar no projeto dele. Aqui você não está compartilhando as informações do seu site, você está compartilhando o tema, tipo de fonte, tamanho de fonte, por aí vai, ok? Então, no seu caso, né, no caso de quem está construindo o seu está disponível aqui, e você pode compartilhar com outras pessoas, ou você pode receber de outras pessoas, né, o compartilhamento para você poder estar utilizando aqui no seu projeto, tá bom? Eu acho que eu vejo vocês na próxima aula, um forte abraço a todos, tchau!